enquanto lideranças, tanto na gestão privada quanto na gestão pública, o ideal é trabalhar a comunicação de forma integrada e trazendo essa integração para uma gestão estratégica. O que o nosso amigo Marcondes sempre fala, né? A comunicação não pode ser um departamento específico, ela tem que estar no time de staff, ela precisa estar onde estão sendo criadas as estratégias e isso precisa ser passado para todos. Hoje fala-se muito da gestão 4.0. O que é essa gestão 4.0? Ou gestão libertária, que é essa gestão de você dar ao outro, através da comunicação, o poder dele também agir dentro da empresa, ou aí no caso na pública, né, na gestão pública, eu acredito que o Brasil está passando por um momento nesse sentido de fazer com que a população também consiga participar. Então, essa gestão estratégica da comunicação, ela vem para integrar e para fazer com que todo mundo possa participar dessa construção. E dessa forma, juntos, consigamos realmente trazer melhorias, fazer alguma coisa de diferente. Porque se ficar só na liderança, ficar só na governança e não passar para quem de fato faz o negócio acontecer e que está realmente vivenciando aquilo dia a dia, a gente não vai conseguir chegar. Eu acho que a comunicação ela é a chave de tudo, né? Então, acho que o principal problema que a gente tem hoje, né, é a falta, às vezes, da comunicação, não a falta de acesso à comunicação e formas de comunicar, né? Mas a forma de como as pessoas se comunicam, né? Então, quando você fala já no termo governança, as pessoas já associam a uma coisa muito burocrática. E aí, qual que é o papel da comunicação, né? Vem justamente explicar isso para as pessoas, né? Acho que tem também uma função muito educativa, né? Uma função de integração. Isso não é exclusividade de um jornalista, de um profissional de relações públicas, de um publicitário ou de qualquer nicho, né, da comunicação, e sim uma responsabilidade de todos nós, né? A gente escuta muito as pessoas falando em portais da transparência, em como a internet ela melhorou esse acesso à informação e como a gente pode pensar juntos em mudanças, né? Pensar em governança, em transparência ativa, em como a gente cobrar, né, a função ética mesmo das empresas, dos governos, tudo, e como isso tudo se relaciona, né, com o conceito de governança, que é bem mais amplo, né? Só que o problema é que é a forma realmente como essa informação chega, né, nas pessoas. Então, eu acho que assim, eu percebo que muitas vezes a comunicação ela sabe produzir muito bem, mas parece que a gente produz conteúdo para nós mesmos. Nós, enquanto comunicadores, estamos produzindo para a gente e não para o público, né? E quando você pensa em público, você tem que pensar no público que, claro, está na internet, o público que está aí usando as ferramentas, né, as redes sociais, o WhatsApp, né, e todas essas ferramentas como LinkedIn, enfim, Facebook, todas as formas de acesso, o público que lê, né, os portais de notícias, blogs, mas também o público que ele ainda é fiel, né, aos meios de comunicação tradicionais. Então a gente tem um acesso à informação, sim, né, tem uma amplitude. Só que será que essa informação ela chega do mesmo jeito para todas as pessoas? Será que essa possibilidade de escolha, né, das pessoas, elas não acabam tendo ali, né, como elas alteram também, né, a percepção, a forma como elas vão selecionar, isso também mexe, né? E também eu acho que falar de temas assim que eles são complexos, né, acho que passa muito pela educação. Então acho que a junção aí de comunicação e educação, ela é muito importante nesse processo, de uma forma geral mesmo, né? A comunicação é justamente o que vai estruturar a abertura dos canais para que a governança possa acontecer em qualquer uma das esferas. Sem a comunicação, a gente não consegue ter a difusão das informações, não tem abertura de canais, não tem livre trânsito das informações dentro de todas as organizações e, com isso, perde-se transparência, perde-se clima humano, perde-se potencial de negócios. Então, a comunicação tem um papel fundamental para que aconteça realmente a governança. A comunicação ela tem um papel estratégico e muito importante para que todas as ações que são desenvolvidas dentro do Estado ou de uma organização, elas sejam divulgadas e também que elas façam a ponte entre as necessidades e o interesse da população, o interesse público, com esse interesse privado. Então, a comunicação ela faz essa junção. Bom, nós, como
sociedade civil, devemos entender que a necessidade da comunicação é principal quesito para que você possa tomar decisões para a sua vida, tanto questões familiares, questões pessoais, quanto questões profissionais. Então, na questão profissional, diante de fatos que provocam nas pessoas indignações ou situações que dão consequências a ações, né, devido a situações problemáticas do país, que as consequências são de problemas sociais, né, as tomadas de decisões elas devem ser feitas com comunicação interativa, ou seja, as relações públicas em conjunto com o processo. Olha, eu acho que principalmente nos dias de hoje é extremamente importante a comunicação. Hoje eu vejo que a comunicação do país, do governo com as pessoas, ela tem sido meio precária, digamos assim, porque as pessoas hoje ou elas se fecham em um só canal de comunicação, ou elas se fecham em canais que podem não ter fontes que sejam realmente, como que eu posso dizer? Fontes sejam realmente verdadeiras, sabe? Então eu vejo que tem esse ruído na comunicação hoje. Eu acredito que principalmente a comunicação efetiva, de transparência em vários canais de comunicação, de uma forma que unifique a linguagem, que unifique a informação, de forma que as pessoas vejam que aquilo que está sendo transmitido é de fato verdadeiro, com abordagem de fontes, enfim. Isso facilita bastante, isso ajuda bastante e ajuda com que toda a parte de governança, enfim, consiga transmitir e comunicar ao povo o que ele realmente precisa saber. Eu acredito que é um papel bastante objetivo, né? Que é a essência da comunicação como um todo, que é o acesso à informação. É a partir da informação que as pessoas têm poder de decisão. Então, seja um cidadão comum, que ele vai saber em quem ele vai votar, em quem melhor o representa, seja dentro das empresas, né? Como que elas vão se posicionar junto aos stakeholders. Então, eu acredito que a comunicação tem esse papel, é a base de tudo, é a base do exercício da cidadania, é a base do empreendedorismo, porque sem informação as pessoas não sabem o que estão fazendo, né? Então, para mim, é muito sintético, assim, a comunicação, o objetivo da comunicação é esse. E para permitir que esse acesso à informação exista, para permitir que ele aconteça, essa informação ela precisa estar numa linguagem adequada, né? Não existe comunicação se você não souber com quem você está falando e como você está falando para atingir essa pessoa. Então, isso que muitas vezes acaba ficando de lado e que para mim é o primordial. O ponto fundamental que eu enxergo no profissional de comunicação e seu trabalho representando uma instituição é passar a credibilidade das informações que são produzidas durante as operações e as decisões do conselho para que a comunidade entenda o entendimento que a empresa tem perante a comunidade em volta, os seus stakeholders. A comunicação vive hoje uma era de agilidade da informação, né? Então, quanto mais ágil o profissional for em esclarecer alguma dúvida, em passar informação para o público, tanto para o pessoal interno quanto externo, mais fácil fica a comunicação entre o público e a empresa. Então, eu acredito que hoje o papel da comunicação é analisar de uma forma mais abrangente para saber, eu estou passando a informação correta? Será que eu só estou querendo ir na frente, passar a informação antes de todo mundo? Ou eu realmente estou sabendo o que eu quero passar? As minhas fontes são confiáveis ou não? Acho que hoje a comunicação tem esse grande papel de pensar, refletir muito nesse sentido, de que as pessoas merecem e devem ter, sim, uma informação verdadeira. Eu acho que a comunicação nunca esteve tanto num primeiro degrau, numa primeira vista. Sem a comunicação, nós não nos relacionamos, né? Mas a comunicação ela é muito mais do que simplesmente o ato de comunicar, né? Então, acho que hoje a comunicação requer, principalmente com esse grande boom das redes sociais, da questão da internet, que trouxe os canais para cada um dos indivíduos, pensar no
que se está comunicando. Acho que é muito importante hoje executar essa reflexão, tanto na questão pública, quanto na questão empresarial, mas até na questão individual mesmo, né? De se pensar o que é que eu estou comunicando, por que é que eu estou comunicando, porque a comunicação, quando a gente fala de comunicação, parece assim um pouco distante, mas a comunicação ela vem carregada de quê? De imagem, ela vem carregada de valores, ela traz uma mensagem, né? Ela traz um processo de construção. Então, comunicação, para mim, ela é um processo de construção.